queridíssimos estudantes, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, tudo bem com vocês? Esta é a aula especialíssima, estávamos falando de máscaras e falando de maneira muito legal, com muita propriedade. Eu sou o professor Mauro Marcel, estou aqui conversando com vocês e estarei acompanhando a aula no chat para ver as interações, vocês participando. Mandem mensagens, participem da nossa aula. A aula está sendo ao vivo, mas se você estiver acompanhando em outro momento, acompanhe, participa também. E no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP, _EM, participe conosco. E hoje a aula com ela, a professora Tayana. Olá, professores, alunos, professor Mauro, né, todos que estão também nos assistindo. Aí a gente hoje está na aula 2 da sequência 1 do terceiro bimestre. Então, se você não assistiu a aula 1, corre lá e assiste, porque é uma continuação, senão você vai ficar boiando, hein? Então, precisa assistir a aula 1. E vamos para a aula 2 hoje, que é Palavra é organização. Então a gente começou a ver uma reportagem na aula anterior e a gente começa a perceber a estrutura dessa reportagem. E aí o professor Mauro vai ler aí os objetivos da aula. Você já pode fazer um resumo, tá, Mauro? Porque a gente notou uma certa redundância nesse objetivo, sabe? Acontece, né? É que a gente pegou o texto da Aprender Sempre, os dois objetivos certo. em um só. Mas enfim, o professor Mauro vai fazer o resumo aí pra gente desse objetivo, que é um só, né? Com prazer. A palavra é organização. Qual é o objetivo da aula? Analisar efeitos de sentido decorrentes da ordenação de palavras. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso dessas mesmas palavras ou expressões a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. A habilidade está aí, é só você printar, copiar ou você esperar depois e marcar de alguma forma, tá bom? Né? Então a gente vai, de qualquer forma, a habilidade é você analisar o efeito de sentido daquela palavra dentro daquele contexto, da ordenação dessa palavra, da ordem dessas palavras. Então é organizar. Então como que esse texto está organizado? Qual o sentido dessa palavra nesse texto e nesse lugar? Acho que ficou mais fácil de entender agora. Essa é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje e, na verdade, nas 4 aulas, né? E os conteúdos, a gente vai ler a reportagem, que, na verdade, a gente começou a ler na aula passada. Descarte incorreto de máscaras pode causar impacto nos oceanos, por Caiane de Oliveira. E figuras de linguagem, hoje, especificamente, a gradação. Olha só como as coisas começam a se encaixar. A gente fala de ordem de palavras e a gente fala de gradação. Tem alguma relação? Sim, então prestem atenção na aula de hoje. Vocês já devem ter lido a reportagem, porque tinha lá a tarefa para fazer na aula anterior e a reportagem estava completa na tarefa para quem não conseguiu, tá bom? E a gente tirou de onde, né, prof? Onde está esse material? Então, sequência de atividade 1, aulas, então... as aulas 2 e 3, uso intencional das palavras e a ordenação intencional das palavras, as atividades propostas aí, páginas 1 a 8, então vocês perceberam o uso intencional e ordenação, por isso que deu aquela redundância ali no início, que são os objetivos das 2 aulas, um após o outro, então ficou meio redundante quando eu fui ler completo, não sei se vocês entenderam, mas é isso. Gente, o que a gente vai fazer hoje então? Vocês viram na outra aula que a gente começou a trabalhar com reportagem. O que é uma reportagem? Eu tenho um fato acontecendo, tem a ver com máscaras, né? Porque o professor Mauro estava falando de máscara, isso mesmo, tem a ver com máscaras. Só que a gente vai fazer uma reportagem, uma investigação. A gente vai mais profundamente dentro desse tema para entendê-lo. Então nós vamos lá na tela com vocês agora e a gente vai aí. Descarte incorreto de máscaras pode causar impacto nos oceanos? Segundo Alexandre Turra, a ingestão desses resíduos provenientes desse descarte pelos animais marinhos provoca a sensação de saciedade, levando-os a um processo de inanição e à morte, por Caiane de Oliveira. Volta para mim, então a gente tem aí o título, né, dessa matéria e o lead, dando ali uma ideia do que se trata esse texto. Agora, a gente vai ler com mais calma, eu vou lá na tela com vocês então, vou lá na tela e a gente vai ler com mais calma esse texto para vocês, tá bom? Então vamos lá. A utilização de máscaras e luvas tem sido um dos principais meios de proteção contra o novo coronavírus. Mas o descarte incorreto desses itens caracteriza um novo tipo de poluição.
Os IPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo. Como? Eu quero que vocês prestem agora bem atenção nessa parte que eu vou passar para vocês. Como em Hong Kong, né? Tenho aqui um lugar. Na França, na Inglaterra e no Brasil. Continuemos a leitura. Segundo especialistas, o descarte incorreto das máscaras e luvas pode levar a contaminações pela Covid-19, além de impactar diretamente a vida marinha, podendo causar a morte de animais que, porventura, ingeriram os itens. Vocês perceberam que eu grifei aqui um lugarzinho específico na tela para a gente perceber aí alguma coisa. Vamos para a próxima tela e a gente vai já questionando. Agora a gente vai começar a observar esse texto, como que ele se comporta. Então vamos lá para a tela de novo. Os IPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo. De novo, né, prof? Aqui, ó, Hong Kong, França, Inglaterra e no Brasil. A oração acima apresenta uma lista de países em cujos mares foram encontrados equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas. Quando a gente fala Hong Kong, onde fica Hong Kong? Né? Em que lugar do mundo fica Hong Kong? Bem longe daqui? Lá na China, vamos pensar assim, né? Lá na China. França, eu já venho para a Europa. Inglaterra está ali do lado, na verdade, está ali do lado. Entre elas eu tenho ali o mar, né? Entre as duas não, os dois países eu tenho o mar. Então eu tenho o mar ali. E eu chego no Brasil. Eu venho fazendo todo um percurso até chegar no Brasil. Perceberam esse percurso? Vamos para a tela de novo. Se alterarmos o texto para que Brasil agora ocupe o primeiro lugar da lista, como que fica? Né? Começa do Brasil, vai lá para a China, ó, começa aqui no Brasil, vou para a China, depois França e Inglaterra. Ah, professora, não altera nada. Será que não altera nada? Hein, professor Mauro, será que não altera nada nesse sentido? O que você pensa? Na minha cabeça cria uma confusão, porque você não estabelece uma organização textual, né? Porque quando a gente fala de, olha, foi o que você falou, né? Ó, Hong Kong, aí a gente vem França, eu tô indo para leste, né? Sim. Hong Kong, França, Inglaterra, Brasil. Aí eu falo, Brasil. Aí, Hong Kong, na minha cabeça, tá confuso. Virou uma confusão, né? Eu tô de um lado e de repente eu vou para outro extremo e depois eu pro meio. Posso falar uma coisa, professora? Eu acho assim, me corrija se eu estiver errado. Sim. Quando eu falo Hong Kong, França, Inglaterra, Brasil, parece que a pessoa estudou e organizou o discurso. Sim. Quando ela fala Brasil, Hong Kong, França, parece que ela jogou países aleatórios. Dá essa impressão. E para quem tá lendo, né, até a nossa mente ela vai, China, aí vai aqui, Brasil, tô aqui, aí vou lá para China, aí volto para Europa, né? Então, que sentido traz isso? Fica desorganizado mesmo. Qual é o tema da aula de hoje? A organização textual. Vamos de novo aqui, colocando o Brasil no meio da lista, temos, olha o rolo. Então, a gente começa com Hong Kong, beleza. Ó, que beleza, ficou certinho. Começo lá na China de novo. Vou para a França, Brasil no meio e depois vou para a Inglaterra, sendo que a Inglaterra e França é quase Tá mais bagunçado ainda. do lado do outro. Então, eu baguncei a ideia toda aqui. Olha só, uma simples ordem de palavras, a gente consegue confundir a cabeça de todo mundo aí. Então, a pergunta, compare a oração original, que foi a primeira que a gente colocou, com as orações 2 e 3. O sentido do texto foi modificado, praticamente a gente explicou. Mas eu quero que vocês comentem um pouquinho. Eu vou deixar 30 segundos e a gente já volta comentando com vocês. Vamos lá?
o que eu acho bacana nesse tipo de pergunta é que a informação está toda lá, né? Tá tudo lá. Porém, está desorganizado, está bagunçado. Então, é importante que também o que se diz. Mas eu acho que a professora Tayana está propondo para a gente, tão importante quanto o que você diz, é a forma como você diz, é essa organização. Né? Então, voltando, quando a gente altera o sentido, praticamente a gente já foi explicando, né? Quando a gente altera as palavras de lugares, os países de lugares, pra gente faz uma bagunça ali no mapa mundi na nossa cabeça. É o que a professora Roseli fala no chat. O mapa mundi fica desconectado dentro da nossa cabeça. A professora Roseli fala sobre isso. Ela fala assim, não, bagunçou geograficamente, né? Uma bagunça geográfica. Bagunça, amei. E a professora Edilene falando assim, tem informação, mas desorganizada. Né? Exatamente. Então você não sabe para que lado você vai do mundo, né? Você fica literalmente perdido. E agora a gente já vai jogar a pergunta, mas comentar junto com vocês. O que é gradação? É justamente isso, você vai falando as palavras com uma ordem, querendo causar um certo efeito, né? Então, eu penso aqui em gradação, quando eu falo, né, vamos supor que eu viesse sentido oposto também, eu poderia vir Brasil, né, França, Inglaterra, Hong Kong. Certo. Poderia. Sim. E poderia vir ao contrário agora, né? Exato. Hong Kong, França, Inglaterra, Brasil. Eu estou fazendo uma Perfeito. gradação de uma qualquer forma, Exatamente. Né? A gradação é isso, você envolver o seu leitor crescendo a informação ou decrescendo a informação. Você é grande, é o máximo, é o maior, é espetacular. Você é espetacular, grande, maior. Ah, não é não. Você não é nada. Não é nada. Porque, agora, no caso, essa gradação do planeta, né? No caso da informação, do mais distante para o mais próximo aqui. Isso, Mauro, perfeito. Então, gradação é isso. Eu vou causando esse efeito de sentido, usando palavras ali como se fosse uma escadinha, sabe? Ou eu subo essa escada, ou eu desço. Como o Mauro falou, eu jogo você lá em cima, ou eu te derrubo. E, geograficamente, eu vou passeando ali pelos países de um a um e chegando... A Pro Rosângela deu um exemplo maravilhoso. Pro Rosângela, um abraço. Olha só, andou, correu, galopou no cavalo. É isso aí, andou, correu, galopou. Nossa, e bacana. só para organizar agora o pensamento direitinho, para vocês também terem na tela aí, eu tenho as figuras de linguagens, né? E dentro das figuras de linguagem, eu tenho as figuras de palavras, né? Onde ali eu trabalho com o sentido semântico também da palavra, mas aí o valor semântico, eu vou ter a metáfora, vou ter a catacrese, isso aí a gente desenvolve em outras aulas. Eu tenho figuras de construção, que ela vai na organização do texto, né, a elipse, na organização da oração, e a figura de pensamento, que é o que nos interessa hoje, que vai alterar o sentido da palavra, né? E quando a gente trabalha com gradação, a gente tem hipérbole, tem outras aí que a gente vai alterar, mas a gente vai trazer... Como o professor Mauro falou, se eu simplesmente falo assim, você é grande e acabou, mas se eu crio todo um contexto, você é grande, enorme, envolve o leitor, você né? vai envolvendo, você vai criando esse sentido. E a progressão, ela tem duas formas de acontecer. As ideias, né? Antecedente, que é o clímax, ou descendente, que é o anticlímax. Então, ou eu elevo, ou eu... derrubo. Acho que ficou mais fácil usar esse eleve e derrubo. Ah, eu achei muito bacana. Porque para mim, eu acho que para mim ficou claro, para muitos, mas tem a Cristiana, falando sobre que não ficou claro para ela a gradação no sentido dos países. É porque eu penso assim, vamos lá, pega essa xícara aqui. Você tem, eu não sei de que lado, mas você tem a China aqui. Aí você vem vindo, ótimo, França, visual, assim. Inglaterra, Brasil. Aí você tem uma gradação, vai trazendo. Sim. Se você quebra isso aleatoriamente, você não tem uma estrutura. Você fala, Brasil, China, França, Vamos tentar falar aqui do Brasil para ficar mais fácil, dos Exato. estados. Por exemplo, eu estou em São Paulo, vou passar pelo Rio de Janeiro, vou chegar na Bahia. Perfeito. Aí você fala, eu estou em São Paulo, aí eu vou para Goiás, depois eu vou para o Rio Grande do Sul e depois eu vou para o Amazonas. Exatamente. Olha o que aconteceu na tua cabeça, que rolo. Sabe, não seguiu uma linha. Geograficamente, quando Sim. você segue uma linha de leste a oeste, de norte a sul, você vai caminhando pelo globo, vamos dizer assim, né? Então você vai gradativamente fazendo essa gradação, você vai caminhando. Agora, você vai jogando aleatoriamente, olha, você visitou onde? Olha, eu visitei a França, visitei a Austrália, visitei os Estados Unidos, visitei...
peraí, você tá... Mas qual caminho você fez? Ah, tá, olha, vim da Austrália, e aí... Ô, Mauro, e nesse texto, como se fala de poluição de mares, então, vamos supor, começa lá em Hong Kong. Aí você fala, o lixo tá lá na longe, China. isso, O lixo é tá lá na longe. China. Aí vem França e Inglaterra. Brasil. Opa, o lixo tá aqui. Tá? No nosso mar. Então, você pensa que o problema está muito longe, na verdade, vai nos aproximando da gente. Então, a gente tem aí, vai chegando para o clímax, mas dessa forma parece que vem de trás para frente. E eu poderia mesmo, até ir mais, fazer essa gradação, se eu fosse fazer esse texto, eu faria Brasil, São Paulo, meu bairro, aí você pode a minha rua, e aí vai trazendo cada vez mais perto. Podia sair do contexto de países e chegar até, como ele fala de mares, né? Podia chegar até em São Paulo, na verdade. Mas é para você ter a gente tem essa percepção de que o problema está longe, na verdade o Porto não está. de Santos, por exemplo. Sim, né? chegar até o Porto de Santos. Entenderam agora? Bom, e agora eu quero ver vocês realizarem a hora do chat, né? Então eu tenho ali, observe a imagem. Qual mensagem você deixaria ao mundo? Use a progressão ascendente de ideias, aquela que vai decrescendo, que vai caindo. Vamos deixar um minutinho para eles aí? Por favor. Olha o desafio, hein? Um minutinho e a gente já volta. Opa, vamos lá então com a participação, as participações. Olha só, chegando as participações, que o pessoal, como essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Mas eu pensei assim, olha, o planeta está dodói, doente, febril, pandemia, vai crescendo a gradação. Mas o pessoal colocou aqui, ó, por exemplo, o professor Alex colocou vitória, luta, crise, pandemia. Nossa, legal. A Kemily não fez a gradação, mas ela foi bem legal. Ela colocou, nesse mundo não há mais possibilidade de viver, né? Faltou a gradação, mas então, gostei. Pense nessa ideia que não há mais condições de viver, mas vai jogando. Esse mundo está difícil, complicado, impossível, não dá mais para viver. A Pro Roseli participando novamente. A Pro Roseli, gostei dela. Tenha atitudes colossais, enormes, grandes. Eu acho que... Só que agora ela fez a outra. Ela fez ela fez a... Eu acho que colossal é maior que grande, é colossal. Ela fez, já adiantou aqui. Olha aqui, a Proana. Gostei da Proana aqui. Desculpa interromper. Olha só, é que eu vejo as respostas vindo e me empolgo. A Proana fala assim, a proteção deve ser estimulada nos países, nos continentes, no mundo todo. Vocês já fizeram o exercício que era o próximo, né? Mas tudo bem, porque essa era para ir decrescendo. Agora sim, ó, eu tenho uma outra que vocês já fizeram. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente passar para frente, ó. Porque observe a imagem, qual mensagem você deixaria para o mundo, use a progressão descendente de ideias. Então, eu vou crescendo, eu vou decrescendo. Mas, enfim. Eu vou pular, porque vocês já fizeram as duas coisas, gente. Então, vamos pular isso aqui. Tá bacana. E vamos para um texto enorme que o professor... Então, ó, deixando claro, calma aí. Enorme é bacana. Gradação, você pode tanto crescer e para o clímax, como decrescer. Então, você pode subir a escadinha ou descer. Acho que ficou claro, fechado. E quanto aos países, você vai localizando. O problema está longe, está chegando, chegou aqui, tá? Com o sentido de envolver o leitor. Dá tempo de ler lá, Mauro? Claro! Então, vamos lá. Leitura de reportagem. O professor Alexandre Turra, docente do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, alerta que há graves riscos quanto ao impacto do descarte incorreto dos EPIs nos oceanos, uma vez que os organismos marinhos têm o potencial de ingerir esses materiais.
A longo prazo, a degradação desses itens gera fragmentos chamados microplásticos e, por serem menores, são facilmente ingeridos pelos variados animais marinhos. A ingestão desses resíduos leva normalmente a uma falsa sensação de que o organismo está saciado em termos de alimentação. E isso leva os animais a um processo de inanição que acaba, muitas vezes, levando à morte. Então, a gente começa esse texto com o professor Mauro e a gente vai para outra parte agora comigo na tela lá. Eu estou indo para a tela de novo para ler mais um pedacinho do texto que é bem importante para vocês. Eu já vou jogar aqui, então. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente as que possuem tampa, de modo a evitar o contato humano posterior ou que esses materiais possam parar nas ruas e, consequentemente, oceanos, como diz, né, informa o professor Turra. É fundamental que as pessoas utilizem o material apropriadamente e o descartem de forma correta. O descarte é simples, basicamente, basta colocar o produto numa lixeira fechada. Ele ainda alerta, temos que lembrar que o vírus tem uma duração que pode variar em função da superfície na qual ele está. Então, é importantíssimo que essa máscara, ao ser jogada no lixo, não volte a ter contato com nenhuma pessoa. Com isso, a gente tem uma medida simples e que leva a uma proteção não só das pessoas, mas também do ambiente, considerando que esse material vai para um aterro. Então, vamos observar aqui com vocês, as máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente as que possuem tampa. Agora, olha só, o mesmo período, só que sem o preferencialmente. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras com tampa. Eu tenho o período 1 e 2. Eles possuem o mesmo significado. O fato de eu ter colocado, vocês já podem ir respondendo aí para o professor Mauro, o fato de eu ter colocado preferencialmente em lixeiras com tampa. Tem uma mudança, eu falo assim, ó, devem ser descartadas em lixeiras com tampa e acabou a história. Qual é a diferença dessa palavra preferencialmente? Que sentido que ela traz? Qual a ideia que ela dá aqui na minha cabeça quando eu escuto essa palavra? Eu leio preferencialmente em lugar que tiver tampa. Ou que tiver tampa e acabou. Ponto final. Eles falaram alguma coisa, prof. Mauro? Olha só, estão falando, reforça o uso desse tipo de lixeira, né? Preferencialmente. Preferencialmente, então não é absolutamente. Olha, eu dando a resposta. Uma resposta mais bacana aqui, olha só. A Pro Rosângela participando conosco falando, olha, preferencialmente é uma sugestão. Sim. O 2 é uma injunção, uma ordem. Ou seja, dizer preferencialmente, você está sugerindo. Não obrigatoriamente. Porque nem sempre. Lugar. Quer dizer, pense assim: se eu não encontrar lá a lixeira com tampa, então não tem como jogar? Guardo. Guarda, né? Então, se não tiver jeito, olha esse preferencialmente. Se preferencialmente, correto seria que, mas também não vai ficar com a máscara o resto da vida se você não achar a lixeira, estiver numa situação igual esses dias mesmo, eu estava aqui em aula, de repente minha máscara caiu, né? Literalmente minha máscara caiu. E eu tive que jogar a máscara no lixo e pegar uma outra máscara, porque não tinha mais condições de usá-la. Então, é nesse sentido. Esse preferencialmente é para não dar a ideia ali de uma... você tem que achar a lixeira desse jeito, se não achar já era, tá? Então, olha a diferença que dá uma palavrinha no texto. Então, era isso que para vocês verem, e a gente já está praticamente terminando essa aula de hoje. Vocês vão responder as atividades, né, do caderno Aprender Sempre, volume 3, das páginas 1 a 8. Em caso de dúvida, procurar aí o professor de língua portuguesa, e vocês também têm tarefas para fazer, tá? Produza imagens, anúncios publicitários, vídeos, TikTok, podcasts, com tema, olha que legal, soluções para evitar o descarte inadequado do lixo. Use a figura de linguagem gradação. Então, na primeira aula, eu havia pedido... a gente recebeu a atividade de um aluno que agora eu esqueci o nome dele, acho que é Adrian. Não sei se o nome dele é Adrian. É isso aí. Um beijo para você. E de outros alunos também que fizeram. Quero mandar um abraço também para a professora Joyce, da escola Dom João, tá? Que sempre está acompanhando a aula com a gente. Eu super agradeço vocês que têm participado, mandado atividades dos alunos. Então, mandem lá pra gente. Primeiro desafio era só para produzir um cartaz aí conscientizando. E vocês fizeram já nos publicitários, que vocês estão fera. E agora, use a gradação
para convencer aí a evitar o descarte inadequado das máscaras, certo? Então, compartilhe com a gente Língua Portuguesa, CMSP_EM. Foi um prazer estar com vocês, gente. Então, é isso, né? Habilidade essencial, apareceu na tela aí, deu tempo. Printa, tá? Essencial e de suporte. E na próxima aula a gente continua com esse tema, avalie a nossa aula, o que a gente viu hoje vocês já sabem. E é um prazer estar com você. Eu agradeço, professor Mauro, professores. Eu que agradeço, professores. Muito obrigado pela participação no chat, pelos elogios. Muito obrigado. Adoraram a aula, professora. Que bom, gente. A gente faz com muito carinho para vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula e a gente volta aí com mais aula para vocês amanhã, depois, quinta-feira, não, terça, né? Aí eu perdi aqui o tempo. Próxima aula. Próxima aula, gente. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os estudantes aprendem mais e melhor quando os pais ou responsáveis participam do cotidiano escolar. Pensando nisso, a Rede Estadual de São Paulo criou um canal de comunicação que permite o engajamento ainda maior de mães, pais e responsáveis. São canais exclusivos no aplicativo do Centro de Mídias, separados por série. Aqui você encontra informações sobre calendário escolar, projetos especiais, melhorias nas escolas. E ainda pode aproveitar os conteúdos especiais, como aulas de línguas estrangeiras e dicas de como apoiar os alunos nos estudos. Gostou da novidade? Para entrar é muito fácil. Baixe o aplicativo do Centro de Mídias SP na loja do seu celular. Clique no botão Responsável ou Familiar e entre com login e senha já utilizados por você na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Todo responsável tem acesso aos conteúdos e informações correspondentes à série do aluno matriculado. Caso você seja responsável por estudantes em séries diferentes, terá acesso a mais de um canal. E não se preocupe, para participar você não gasta internet. Os dados são patrocinados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Entre nos canais para familiares e responsáveis do Centro de Mídias de São Paulo. Assim, você colabora ainda mais com a educação das crianças e adolescentes.